Queridos irmãos, no último domingo do catecismo que nós estudamos aqui, não foi domingo passado, foi domingo atrasado, quando o pastor Márcio estava aqui conosco, e ele então expôs a doutrina do domingo 26 do catecismo, e se os irmãos ainda se lembram, ele falou sobre o batismo como sinal da aliança no Novo Testamento, que ficou como sinal, em lugar do antigo sinal da aliança no Antigo Testamento, que era a circuncisão, e também falou sobre o significado de ser batizado, então de receber esse santo sinal. Hoje nós vamos continuar falando sobre o batismo, usando a doutrina que está sendo ensinada aqui no domingo 27, nessas duas perguntas e respostas, 72 e 73, e eu li só a pergunta 72 e 73, porque são dois assuntos. O primeiro assunto, ligado com as perguntas 72 e 73, tem a ver com a relação do sinal do batismo com água com a coisa prometida no batismo, que é Cristo. Então, há uma estreita relação entre o sinal e a coisa sinalizada. Então, essas duas primeiras perguntas estão tratando disso. A pergunta e a resposta 74 trata sobre as crianças pequenas da aliança, que cremos são chamadas por Deus para fazer parte do seu povo e, portanto, deve receber também o sinal da aliança. Isso é para uma outra pregação. Então, nós vamos, usando 1 João, capítulo 1, versículo 7, mostrar que o sinal do batismo aponta para o sangue de Cristo como o meio usado por Deus para purificar-nos dos nossos pecados. Então, durante a pregação, tenha isso em mente, essa relação bem próxima entre o sinal e a coisa indicada, entre o batismo e o sangue de Cristo, que é apontado como batismo. Conforme lemos aqui em 1 João capítulo 1, versículo 7, particularmente a parte B desse versículo, claramente mostra que o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A nossa justificação dos pecados, de jeito nenhum, fica dependente de uma ação humana. O homem não tem poder para manipular o momento em que essa purificação dos pecados, a regeneração, a conversão, a salvação do homem vai acontecer. O homem não depende disso. Não depende de um gesto, não depende de uma atitude do homem, mas depende somente de Deus. Cantamos sobre isso no hino 61. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar, particularmente em Romanos, capítulo 8, que é Cristo quem nos escolheu, é Cristo quem nos justificou, é Ele quem nos preserva nessa justificação, é Ele quem nos santifica e é Ele também quem há de nos glorificar no dia final. Então, a obra da redenção do começo ao fim é obra de Deus somente. Portanto, a purificação dos nossos pecados não depende do homem. Essa pergunta e resposta 72, particularmente, ela, na época da reforma, quando o Catecismo de Heidelberg foi confeccionado em 1563, ela foi colocada no Catecismo de Heidelberg porque a Igreja Católica Romana afirmava, e ainda afirma até hoje, que o batismo opera a regeneração. O batismo tem o poder de desencadear no pecador esse processo de purificação dos pecados, de regeneração, de conversão. Ouçam essa citação. O batismo é, pois, um banho de água no qual a semente incorruptível da palavra de Deus produz o seu efeito vivificador. O batismo é um banho com água, mas nele, no qual, batismo, a semente incorruptível da palavra de Deus produz o seu efeito vivificador.
Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 1228. Isso não é citação de nenhum autor. Isso é extraído diretamente do Catecismo, que você pode acessar até na internet e verificar isso. Agora, esse ensino, ele é muito antigo na Igreja Católica, não é uma coisa recente. E ele deriva de uma compreensão equivocada de que a salvação que era operada nos crentes do Antigo Testamento era de um modo diferente da salvação como ela é operada no Novo Testamento. Então, a Igreja Católica Romana separa o modo de salvação. Então, o modo como Deus salvava no Antigo Testamento era um, o modo como Deus salva no Novo Testamento é outro. Dizer isso significa o seguinte, segundo a Igreja Romana: a salvação dos santos no Antigo Testamento não foi realizada até o momento em que Cristo veio e concretizou a obra de redenção na cruz. Durante todo o Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento, eles não iam para o céu, porque eles não haviam provado a salvação, mas eles ficavam em um lugar separado do céu. Eles chamam de limbus patros, o limbo dos pais. Então, os crentes do Antigo Testamento não desfrutavam da salvação, mas ficavam reservados em um lugar fora do ambiente celestial, aguardando o dia da redenção de Cristo Jesus. Por essa razão, então, por causa dessa maneira diferente de salvar, também os sacramentos, eles funcionam, segundo a Igreja Católica Romana, funciona de modo diferente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eles dizem, então, que os sacramentos no Antigo Testamento não tinham a essência da salvação, que é Cristo. E eles continuam dizendo que agora no Novo Testamento a salvação foi de fato realizada, concretizada por meio da obra de Cristo na cruz, e agora os sacramentos carregam a essência da salvação, que é Cristo. De modo que quando alguém hoje é batizado, a essência da salvação, que é Cristo, está no batismo e, portanto, o batismo opera a salvação. Tá dando para acompanhar? Esse ensino católico romano acerca dos sacramentos em geral, e particularmente aqui sobre o batismo, deixou vários testemunhos esquisitos durante toda a história cristã. Um deles, mas não é o único, está ligado a um personagem bem conhecido na história, que é o imperador Constantino. O imperador Constantino, no IV século, foi aquele imperador que parou de perseguir a igreja. Até então a igreja sofria com a perseguição dos imperadores romanos, mas ele para de perseguir a igreja porque ele supostamente se converteu ao cristianismo. Eu digo supostamente não duvidando de que ele de fato tenha se tornado um cristão, mas realmente duvidando de que ele de fato foi um cristão verdadeiro. Isso realmente é muito questionável. Isso, assim como Constantino, outras pessoas deixavam para se submeter ao batismo no final de sua vida, para que naquele momento ele então pudesse ter todos os seus pecados perdoados, porque o batismo está operando a purificação dos pecados, o perdão dos pecados. Constantino valeu-se dessa doutrina quando ele estava bem perto de morrer, próximo de completar 60 anos. Ele estava na cidade de Nicomédia, tinha até um bispo dessa cidade bem conhecido, e persuadido então por esse bispo, ele deixou-se ser batizado. Mas veja, aos 60 anos, já doente, deitado em seu leito, já prestes a morrer, ele se deixa ser batizado. A mãe de Constantino, que foi quem influenciou bastante ele, Helena, era uma cristã devota.
Mas ele mesmo, durante toda a vida dele, influenciado pela mãe, então ele aderiu a muitas coisas do cristianismo, mas durante a vida dele ele sempre se dividiu entre a religião de sua mãe e o trono de Roma. Então ele realmente nunca assumiu uma posição cristã séria. E somente no fim da vida, perturbado com aquilo que o bispo da Nicomédia estava constantemente repetindo para ele sobre a condenação daqueles que estão fora de Cristo, e esse pensamento sobre a condenação, sobre a danação eterna, perturbou tanto Constantino que ele então deixou-se ser batizado para alcançar o perdão dos pecados e fugir da condenação eterna. Então houve muitos casos ao longo da história. Mais recentemente tem um movimento chamado de movimento da restauração, que inclui a Igreja Católica Romana, mas não fica só com a Igreja Católica Romana. Eles têm ensinado que o batismo é necessário para a regeneração do pecador. Então eles falam sobre 4 passos: arrepender-se, crer, arrepender-se, confessar e ser batizado. Então, se o pecador ele não realiza esses 4 passos, ele não tem verdadeira conversão. Porém, na época da grande reforma protestante, no século XVI, as igrejas de tradição reformada sempre confessaram aquilo que o Catecismo de Heidelberg está dizendo aqui na resposta à pergunta 72. Somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo pecado. Isso era a voz comum na reforma, a afirmação de que a obra de regeneração não está no batismo, mas está em Cristo, que é apontado no batismo. Então, a essência da nossa salvação é Cristo. E essa essência sempre esteve apontado pelos sacramentos, tanto os sacramentos da antiga aliança, como os sacramentos da nova aliança. Mas nem no Antigo, nem no Novo Testamento, não são os próprios sacramentos que realizam isso. Mas o Cristo, que é apontado pelos sacramentos, é quem realiza a obra de salvação. Então, como cristãos reformados, nós cremos e confessamos que, assim como nós, os cristãos no Antigo Testamento, eles tinham a mesma essência de salvação que nós temos. Eles tinham Cristo. Cristo estava sendo apontado em cada sacramento do Antigo Testamento, não apenas a circuncisão, mas nos tipos, nos símbolos, nas cerimônias, nos sacrifícios do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler os primeiros versículos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando no Antigo Testamento os nossos irmãos estavam sendo envolvidos nesses acontecimentos redentivos, eles estavam aprendendo sobre Cristo e estavam participando de Cristo. Quando eles comiam o maná, os crentes comiam de Cristo. Quando eles bebiam da água, eles bebiam de Cristo. Paulo está afirmando isso aqui. Então, basicamente, a diferença entre nós e a Igreja Católica Romana e o movimento de restauração é basicamente a seguinte:
Os romanistas e esses outros cristãos acreditam que os sacramentos do Antigo Testamento não carregavam Cristo como a essência da salvação em si mesmo. E por isso eles dizem que os sacramentos não operavam a salvação dos crentes no Antigo Testamento. Mas quando eles vão para o Novo Testamento, eles dizem, no Novo Testamento, os sacramentos agora carregam a essência da salvação, que é Cristo, e por causa disso o sacramento mesmo do batismo está realizando a purificação dos pecados do pecador. Não vou falar sobre isso aqui, isso vai ser mais para frente. Na verdade, isso já foi falado no domingo 18. Mas aquela doutrina da transubstanciação, consubstanciação, já foi falado no domingo 16. Vamos voltar a falar sobre ela lá mais para frente, quando for tratar sobre a Santa Ceia. Nós vamos voltar a isso, porque os luteranos têm uma posição chamada consubstanciação. Cristo está fisicamente presente no pão, misturado em cima, embaixo, no meio, dentro. E os católicos romanos dizem que Jesus estava fisicamente presente no pão e no vinho, porque eles se transformaram, pão e vinho se transformaram em corpo e sangue de Cristo. Então veja, eles estão sempre com essa ideia de Cristo fisicamente presente. Isso tem consequência em várias doutrinas. Nós cristãos reformados, nós cremos e confessamos que todos os crentes, tanto os do Antigo Testamento como os do Novo Testamento, têm igualmente Cristo como a essência da sua salvação. Cremos que Cristo sempre foi igualmente apontado pelos sacramentos, tanto os sacramentos do Antigo Testamento como os sacramentos do Novo Testamento, todos estão apontando para Cristo. Cremos ainda que não são os próprios sacramentos quem operam a salvação e a comunhão dos pecadores com Cristo, mas é Cristo mesmo aquele que é apontado pelos sacramentos. Uma coisa ainda deve ser dita: nós cristãos reformados cremos e confessamos que o pecador ele se apropria da salvação não meramente por participar do sacramento do batismo, mas eles se apropriam daquilo que o batismo está apontando quando ele participa do batismo com fé. A mesma coisa nós diremos sobre a ceia do Senhor. Se alguém participa dos sacramentos sem fé, ele pode ter a água do batismo, ele pode ter o pão e o vinho na ceia do Senhor, mas eles não têm aquilo que a água aponta, aquilo que o pão e o vinho apontam, que é Cristo. Quem come sem fé tem os elementos, mas não tem a realidade apontada pelos elementos. Mas pelo contrário, aqueles que comem sem fé, comem para a sua própria condenação. Então, falando especificamente sobre o batismo, os romanistas dizem que a água do batismo carrega a essência da salvação, que é Cristo, e por isso ela própria opera a salvação. Existe uma expressão em latim, ex opere operato. Aquilo que a água opera está operado. Ou seja, a água que carrega a salvação salva. Então eles colocam o peso na água, no sacramento, e não desloca o coração do pecador para onde o sacramento está apontando, que é para Cristo. Nós dizemos que a água não contém a essência da salvação, mas ela aponta para a essência da salvação, que é Cristo. Agora, ainda uma outra pergunta levanta, que é a pergunta 73. Se é assim, se é fato que a água mesmo não realiza isso, ela somente aponta para Cristo, por que então que de vez em quando a Bíblia cita o batismo como se ele próprio estivesse realizando a salvação, o perdão dos pecados? Uma dessas passagens é Atos capítulo 22, versículo 16. Eu chamo você mais uma vez a observar essa passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16.
E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Paulo havia tido aquela experiência de encontro com o Senhor Jesus, quando ele estava entrando na cidade de Damasco, com cartas dos sacerdotes de Jerusalém para perseguir a igreja, e teve aquele encontro, e a luz incandescente o deixa cego, e ele é conduzido à casa de um certo Ananias. Então, Ananias, profeta de Deus, profere a mensagem de Deus a Saulo, dizendo a ele que Deus havia escolhido ele para ser o mensageiro de Deus entre os gentios. E depois de ter pregado a Paulo, então Ananias diz: agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, confessando o nome do Senhor. Tem um detalhezinho no texto grego, nessa frase final, confessando o nome do Senhor, porque do jeito que está escrito, pode, embora não, até aqui dá para entender, mas não está tão claro, que parece que confessar o nome do Senhor é depois de receber o batismo. Mas o texto grego mostra que essa frase, confessando o nome do Senhor, é depois de ter confessado o nome do Senhor. Ou seja, levanta, recebe o batismo e lava os teus pecados depois de ter confessado o nome do Senhor. Então, o pecador, depois de ter crido em Jesus Cristo, depois de ter experimentado nele próprio a obra de Cristo operando em seu coração, porque o pecador não pode crer em Cristo senão pela obra do Espírito Santo regenerando o pecador. Agora que ele provou isso, ele deve aplicar sobre si o sinal que aponta para essa realidade. Então, o batismo aqui não está operando, mas está apontando para a realidade que é Deus mesmo quem realiza no coração do pecador. Então, mesmo esse texto, que é muito usado pela Igreja Católica e por outros grupos que defendem que o batismo realiza isso, eles não estão levando em conta que essa frase final, ela é uma frase que declara alguma coisa em relação às outras primeiras. Então, tudo o que está acontecendo, levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados, acontece depois da sua confissão de pecados, ou no muito, isso é possibilidade, ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele estava confessando, ele estava recebendo o sinal do batismo. De fato, a linguagem aqui é uma linguagem bastante forte, hein? E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, como se o batismo realmente está lavando o pecado, hein? É uma linguagem bem forte. Mas esse tipo de linguagem que a Bíblia usa não apenas aqui, mas em outros lugares, é aquilo que nós chamamos de linguagem sacramental. Ou seja, o símbolo é usado como se fosse a própria coisa simbolizada. No caso do batismo, então, o batismo que simboliza a purificação é usado como se ele mesmo estivesse realizando isso. Isso é linguagem sacramental. Mas nós não devemos estranhar esse tipo de linguagem, porque nós conhecemos essa mesma linguagem, por exemplo, em relação à ceia do Senhor. Quando Jesus, em Mateus 26, está realizando a ceia com os seus discípulos, ele toma o pão e diz: isso aqui é o meu corpo. Depois ele pega o cálice e diz: isto aqui é o meu sangue. Jesus não disse: esse pão aqui aponta para o meu corpo, esse cálice de vinho aqui aponta para o meu sangue. Ele não disse isso. Ele disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Isso é linguagem sacramental, onde os símbolos são usados com a força da realidade, como se o símbolo fosse a própria realidade. Isso é linguagem sacramental. Mas nós sabemos que nem o pão é corpo de Cristo, nem o vinho é sangue de Cristo, porque a Escritura ensina que pão é pão e vinho
é vinho. Nós sabemos disso porque outras passagens da Escritura mostram que quem nos salva não é nem o pão e nem o vinho, mas é Cristo mesmo. Há outras expressões, outras metáforas que o próprio Senhor Jesus usou, onde nós não ousaríamos dizer que Jesus de fato era aquilo. Quando Jesus diz: eu sou a porta, ninguém imagina que você vai bater em Jesus para poder entrar. Jesus usou muitas metáforas. Existe inclusive uma fotografia bem conhecida do período da Reforma, se não me engano é no colóquio de Marburgo, onde estava Lutero e estava Zwinglio lá, entre os reformadores. Lutero tinha a posição da consubstanciação, de que Cristo está fisicamente presente no pão. Zwinglio, ele tinha uma posição que também não era a posição reformada, que era uma posição que esvaziou por completo a graça do sacramento, porque ele disse que o sacramento não tinha nenhuma realidade de Cristo, era meramente simbólico. Então, o sacramento apenas simbolizava a obra de Cristo, mas não tem nele mesmo nenhuma graça que chega até nós. Os reformados dizem que sim, há a graça com a presença espiritual de Cristo no sacramento. Nós falamos que quem come com fé, come para a vida. Quem come sem fé, come para a condenação. Porque Cristo está espiritualmente presente, não fisicamente presente, como ensinavam os luteranos e os católicos romanos. Aí nessa imagem, você pode ver Lutero apontando para a mesa, onde ele estava escrevendo. Dizem que ele com a unha chegou a arranhar a mesa, escrevendo na mesa, porque Lutero era conhecido como um homem austero, meio grosseirão, hein? Então ele escreveu, eu estou olhando aqui, até está ficando aqui, eu estou lembrando do Lutero aqui. Lutero, arranhando a mesa, ele escreveu: Hoc est corpus meum. Ele repetia: isto é o meu corpo. Jesus disse: isto é o meu corpo. E ele insistia. Cristo está aqui porque ele disse que o pão é o corpo dele. Aí na mesma foto você vê Zwinglio apontando para o alto e dizendo: o corpo de Cristo está no céu. Ele não pode estar no pão. Então são duas visões que você pode ver nessa fotografia. Eu até escrevi um pequeno textozinho em algum lugar na internet sobre isso. Então, veja o contraste de visões. O Zwinglio dizendo: Cristo não está aqui, Cristo está no céu. Lutero, ao lado dos católicos romanos, dizendo: ele está no pão. Por que Lutero chegou a essa conclusão? Porque ele não conseguiu entender o sacramento como a linguagem sacramental contida nos elementos do sacramento do batismo e da Santa Ceia. Então, aquilo que está sendo apontado e prometido no símbolo é descrito em termos de realidade. Porém, o Novo Testamento é muito claro sobre quem de fato opera a purificação dos pecados e como ele faz isso. A Bíblia diz: Cristo faz isso, e ele não faz isso por meio da água do batismo, nem do pão, nem do vinho. Acompanhem alguns textos comigo. O próprio texto que nós lemos aqui, 1 João capítulo 1, versículo 7, diz: o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Mas Apocalipse capítulo 7, versículo 14, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Em Tito capítulo 3, versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 5, diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva o batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Mais uma vez ligado a Jesus Cristo. Ainda em Atos 2:38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a própria salvação. Então, o batismo para a remissão dos pecados aponta para o dom da salvação que o crente recebe. E 1 Coríntios 6:11... E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Por fim, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Então, a nossa vida associada com a morte e a ressurreição de Cristo. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia, a nossa nova vida em Cristo Jesus, a purificação dos nossos pecados, é resultado de uma ação humana, de alguma coisa que o homem tem de fazer. Isso não fica dependente do homem. A purificação dos nossos pecados não precisa de uma decisão. Então, agora eu quero, agora eu aceito, agora vai ser, agora vai funcionar, agora vai acontecer. Não é nem o pecador e nem mesmo a igreja que determina quando o pecador vai provar dessa graça de Deus para a regeneração e para perdão dos pecados. Quando a igreja aplica o batismo sobre o pecador, ele está aplicando sobre o pecador o sinal da promessa que Deus faz a esse pecador, de que em Cristo Jesus e no seu sangue derramado na cruz, os seus pecados são perdoados. A salvação também não é alcançada depois daqueles 4 passos do movimento de restauração: crer, arrepender-se, confessar e batizar-se. Isso não significa que o crente não deva fazer isso. O crente crê, se arrepende, confessa e é batizado. Mas a graça da regeneração não vem por meio das decisões humanas, mas as decisões humanas apontam para a graça que está fora dele, em Cristo Jesus, e que opera no pecador que crê, que se arrepende, que confessa e que obedece aos mandamentos do Senhor, inclusive submetendo-se ao batismo cristão em nome da Trindade. Então é a Cristo a quem nós devemos dar toda a glória na salvação do pecador. Por isso, cada vez que aqui na igreja nós batizarmos os nossos filhos, ou cada vez que nós estivermos aqui testemunhando um batismo na igreja, nós devemos tirar os nossos olhos sobre o batismo e nos dirigir para onde o batismo está apontando. Para Cristo Jesus, o nosso Senhor, a quem deve ser a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos celebrar
o Deus bendito que nos salvou, vamos fazer isso por meio do cântico do hino 16. Deus nos deu Jesus como um Deus presente, como o Emanuel. Hino 16, página 57 do Inário. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado, Emanuel, que onipotente prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado, Emanuel. Só Deus merece culto perene, vinde não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado, Emanuel. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ouvir a mensagem do Evangelho mais uma vez. Que privilégio as igrejas de Jesus Cristo espalhadas têm de, na manhã desse domingo, se reunir para ouvir a Tua doce voz. Senhor Deus, tem misericórdia. Abençoa-nos, que essas palavras que hoje ouvimos sejam para nós palavras de vida, que nós não nos iludamos com os sinais que apontam para a bênção que nós obtivemos em Cristo Jesus, para que não venhamos a cair no pecado de idolatria e de superstição, ao valorizarmos os sinais mais do que a sua realidade, mas que nós possamos nos desprender dos sinais terrenos para seguir na direção para onde eles estão apontando, a fim de que em Cristo Jesus a nossa alma encontre o descanso que ela precisa, que a nossa alma encontre a força, o amparo, o refúgio, a sabedoria que a nossa alma precisa. Ó Deus, nos abençoa, que possamos passar essa semana meditando mais uma vez nessas palavras e repetindo esse ensino em nossas casas, para nossas famílias, a fim de que essas palavras estejam em nossa mente e em nosso coração, para que em tudo demos louvor ao santo nome do nosso Deus, que é bendito para sempre. Amém. Nós temos a oportunidade ainda de entregar as nossas ofertas, aqueles que trouxeram agora de manhã. Vamos fazer isso durante o cântico do Salmo 15. Salmo 15. Mário, você pode trazer um envelope, por favor, para mim?
Quem, ó Senhor, pode morar na tua casa, no teu monte? Que homem pode habitar e para sempre ali ficar contigo em teu templo santo? Aquele que no seu andar mostra perfeita integridade, porque procura te agradar e a justiça praticar, de coração fala a verdade, não prejudica a ninguém, e com a língua não difama. O mal por desprezível tem, mas com respeito honra quem a Deus sinceramente ama. Quem jura sem se retirar, nem mesmo quando sofre dano, empresta sem agiota, suborno não quer aceitar, tal homem não será abalado. Vamos orar ainda mais uma vez, agradecendo pela oferta e agradecendo também pelo culto. Em seguida, vamos ser despedidos com a bênção do Senhor após o cântico do Salmo 117b. Senhor Deus, obrigado, porque Tu tem nos dado emprego, tem nos dado trabalho, tem nos dado saúde, tem nos dado condições, capacidades para realizar o nosso trabalho, para desempenhar as nossas funções. Obrigado, Senhor, que no nosso trabalho nós podemos cumprir a nossa vocação de desenvolver a criação de Deus para a glória do Senhor, e não unicamente para retirar dele o nosso sustento. Por isso, ó Deus, agradecidos a Ti, porque também Tu nos concedes os meios necessários para a nossa subsistência por meio do nosso trabalho, nós louvamos o Teu nome, porque agora, Senhor, podemos demonstrar a nossa alegria e a nossa gratidão ao Senhor, trazendo as nossas ofertas como um testemunho de um coração alegre, voluntário e confiante no Senhor. Livra-nos, ó Deus, da arrogância, livra-nos da avareza, mas que nós possamos usar fielmente os dons que Deus nos tem dado nesse mundo, também os nossos recursos financeiros, para que a obra do Senhor seja mantida, para que os necessitados sejam acolhidos, para que possamos progredir com o reino de Deus nesse mundo. Que Tu nos abençoe, Senhor, e nos despeça com Tua bênção, e possa nos guardar durante toda esta tarde, e nos juntar mais uma vez à noite ao Teu povo,
trazendo também aqueles que desejaram, mas não puderam estar aqui hoje pela manhã. Continua mantendo acesa a chama do Evangelho, o amor de Cristo no coração dos crentes, para que dia após dia possamos nos deleitar mais e mais em Ti, até que chegue o ponto de que não achemos prazer em nenhuma outra coisa, senão somente no Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos cantar o último Salmo 117b, e então recebemos a bênção do Senhor, aqueles que podem. Salmo 117b, página 41. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande para conosco. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Recebam a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar, queridos irmãos.